Ele nasceu em Santos, litoral paulista. Em 2008, completa 34 anos de TV Globo. Já são mais de 150 produções entre peças de teatro, novelas e cinema. Muitas personagens marcantes, como o Barbosa da TV Pirata e o tão terrível quanto engraçado Vlad de Vamp. O Academia Pitágoras de Ideias está no ar. Fique com a gente, TV Pitágoras, o futuro começa aqui. O Academia Pitágoras de Ideias recebe hoje o grande ator Ney Torraca. Seja bem-vindo, Ney. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Vamos começar com a sua infância. Os seus pais trabalhavam em um cassino e não era uma profissão muito comum, né? Perto dos seus colegas. Uma coisa diferente, porque na verdade meus pais nem eram casados. Meus pais se casaram quando eu tinha 12 anos. Então essa coisa deles serem amigados, para mim sempre foi uma coisa muito interessante, que eu achava aquilo maravilhoso, chegar no colégio e contar que meus pais não eram casados. Então os colegas também achavam aquilo uma coisa diferente. Uhum. Apesar de, eu tinha o nome deles, né? Era registrado, né? Por Alfredo Torraca e pela minha mãe, Tomasa Josefina Torraca. Mas é engraçado que o começo disso tudo começa aqui em Minas. Minha mãe, ela saiu da casa dela muito nova e veio parar aqui em Belo Horizonte e veio para trabalhar na Pampulha. E na Pampulha ela trabalhava como guel, descendo escadarias, aquelas coisas com plumas e tudo. Trabalhou no Grande Otelo, que é daqui, né, não é daqui da cidade, mas é mineiro, que é meu padrinho, inclusive, de batismo, e conheceu meu pai aqui, na Pampulha. Inclusive, ela tinha 17, ele tinha 21, para ela ficar grávida, quase para... Era para ter nascido aqui. Ela vai visitar minha avó em Santos, eu nasci em Santos. Depois ela voltou comigo pequeno e eu fiquei aqui em BH até 3 anos de idade. Vocês moravam em pensões, né? Não tinha uma residência fixa. Depois, quando os cassinos fecharam, a situação ficou muito ruim para eles sobreviverem. Então a gente vivia sempre uma coisa meio... aquela coisa tipo, aluga-se vaga para casal sem filhos. Então minha vida inteira foi isso, até os 15 anos. Mas eu nunca tive... Para mim, isso sempre foi uma coisa que serviu como base e como estrutura para a minha vida. Uhum. Nunca foi uma coisa, sabe assim, uma coisa triste, uma coisa amarga. Era bom fazer parte desse trio, sabe? Sim. E a influência artística também, né? Quando fecharam os cassinos, seu pai foi para TV Rádio e TV Record? Isso, tentou, trabalhou um tempo na Record. Temperamentos diferentes. Minha mãe era uma pessoa assim que não tinha medo de nada, então ela... não tinha comida em casa, então ela saía para vender coisa na rua, para vender bicho de pelúcia em pontos de ônibus, marmita para fora que eu mesmo levava, quando era garoto, entregava nos lugares, e meu pai tentando. Então foi uma vida uma coisa muito puxada, né? Então isso foi criando eu acho que na verdade, eu sempre falo isso, eu estou com 63 agora, mais ou menos eu tenho uma consciência, depois, aos 6 anos, que é 10% da minha vida, né? Eu já comecei a representar para poder sobreviver. Ah, sim. Então, através das minhas brincadeiras, das minhas graças, de eu cantar, sapatear, fazer uma coisa aqui, eu recebia sempre alguma coisa, um prato de comida, ou alguém que dava um dinheiro, alguém dava um sapato de colégio, material de colégio, e eu pegava, chegava em casa, passava para eles. Aí começam... Eu começo a criar trajetória. Começo a criar os meus personagens, sim. Na verdade, as minhas fantasias, né? Aos seus 5 anos, você ganhou um presente. Isso é uma loucura, pela primeira vez, e que foi um pouco traumático, não é isso? Isso é muito engraçado. Como eles juntaram uma situação boa, é a primeira vez que eu tenho consciência de lembrar de uma coisa na minha vida mesmo. Minha mãe fez um bolo que era uma base branca, assim, e em cima tinha uma cabeça redonda, colocada direto nesse pedaço de bolo, né? Assim, bolo branco. Aquela cabeça aqui assim, em volta ela colocou uma gola e um chapéu. Quando eu vi aquilo, eu achei que era uma cabeça de uma... De verdade. De verdade, levei um susto, fiquei com trauma daquilo, né? Não ficou nada alegre, né? Pelo contrário, né? Desesperado. Graças e parece que tem um outro trauma também, que foi a matemática, né? Foi um problema. Matemática eu tenho... Eu fui ao Festival de Cinema de Gramado, encontrei com o professor lá, com o próprio.
Ele olhou para mim e falou assim, você está lembrado de mim? Eu falei, não dá para esquecer de você. Né? Silvio Andraus. Eu estava em colégio do governo e os livros que nós estudávamos, matemática, eram livros dele. Ele que escrevia os livros de matemática. Sim. Então, quando eu entrei na aula, ele falou assim, você não vai escapar de mim. Eu repeti com ele a primeira série, a quarta, que naquela época tinha negócio de baile de... Vocês se formaram na quarta série de ginásio, tinha um baile. As pessoas se fantasiavam, dançavam e tudo, no ginásio, tinha Sim. essa palhaçada. E quando eu passo para o primeiro científico, eu repito de novo com ele. Ah, meu Deus. Isso fora o livro o tempo inteiro em casa. E quando eu cheguei no terceiro ano, que ele falou assim para mim, que eu sabia que eu ia ficar de novo com ele, 3 anos que eu perdi com ele, né? O que eu fiz? Eu peguei e mudei de colégio, passei para outro... Mudei para São Paulo, inclusive, para outro colégio. E outro material didático. Claro, pulei fora, né? Fui péssimo aluno. Ah, meu Deus. Eu levei todos os meus professores à loucura. Ney, você parou, né, de fumar, não faz muito tempo. E foi difícil, foi uma experiência complicada para você? Você fumou muitos anos? Eu fumei, quer ver, eu comecei a fumar com 15, eu parei... Eu fumei uns 43 anos, eu estava me acabando com o cigarro. Aí um dia eu estava numa peça do Miguel, a Capitanias Hereditárias, e não conseguia mais, eu fumava e não conseguia tragar, comecei a passar mal, liguei para um médico que atendeu no hospital, e ele mesmo falou, doutor Marcelo Calisten, doutor, não estou bem, aí o doutor falou assim, eu acho que deve ser câncer, pegou pesado, já gostei do clima, ou um efizema. Aí veio e falou uma frase que foi definitiva para mim, falou, nesse cigarro é coisa de pobre. Aí... Eu falei, coisa de pobre. Eu falei, pobre que fuma em ponto de ônibus. Eu peguei e falei, não. E parei. Parei sem remédios, nenhum. Está fazendo 5 anos. Parei dia 23 de abril de 2013. Eu anoto na minha agenda. Todo dia 23 eu ponho assim, parabéns, você conseguiu, está fazendo agora, colocou, dia 23 agora, eu pus assim, parabéns, você fez 5 anos e 2 meses. Lá se vão... 62 meses. Você é uma pessoa maravilhosa, hein? Está louco para fumar, né? Claro. Claro. Toma um café, né? Claro, vai escrevendo. Um café, assim. Louco, vejo gente fumando na rua, sonho com cigarro. Mas eu mudei, virei outra pessoa. Acho que, em respeito a mim, em respeito ao público, minha pele melhorou. Eu ando 8 quilômetros por dia na Lagoa, lá no Rio, faço exercício, faço acupuntura. A vida saiu uma nhaca, né? Um peso é um peso, uma coisa que você fica meio... Atrapalha, inclusive, na criação dos teus personagens, que você cria uma capa, né? Tudo é uma desculpa. É uma marca, né? É uma muleta, na verdade, você tem. Você fala assim, eu estou atrasado para chegar na gravação, vamos fumar. É um telefonema, vamos fumar. Chegou o carnê do IPTU, vamos fumar. Tudo é motivo de você acender o cigarro. Não por sua causa, causada por terceiros, né? Sim. Então eu falei, não quero isso para mim. Ney, vamos tocar num assunto delicado agora. Fala. Antônio Ney Latorraca. Meu nome é Antônio, porque minha mãe nasceu no dia de Santo Antônio, né, dia 13. Ela batizou com Antônio. Ney, porque é um nome que aparece muito ela escrevia muito em créditos de filmes americanos, Ludney, Sidney. E Latorraca é o nome do meu pai. Sim. Só que tem gente que... E eles se juntam, né? Juntam, ao invés de falar Ney e respirar, falar Latorraca, falam seu Neila. Gera essa dúvida, né? Passa aquele Isso é frequente. Eu estava andando, onde passou o carro da Colur, lá o pessoal os nossos garistas com aquelas roupas laranjas, que assim, oi, seu Neila. Outro dia eu vi uma coisa melhor ainda. Estava voltando de Miami, preencheram lá para mim, assim, Ney, ator Aaca. Nossa. Dividiram tudo. Eu falei, agora é uma coisa que eu quero enlouquecer, né? Eu falo assim, não, é Ney, respira, Latorraca. Isso. Então, mas eu não me ligo, não. Claro. Você disse em uma entrevista uma vez para o repórter Alex Lerner, há uns anos, que você tem o hábito de conversar no telefone sempre, que é quase uma mania. É um vício. E aí eu achei engraçado que você disse assim, que quando a pessoa desliga e você não estava preparado, você continua conversando. Né, não, porque eu acho que é uma coisa muito chata. Por exemplo, eu falo muito com a Maria Padilha, com a Maite Proença, com a Glória Menezes. Eu tenho uma turma grande. Eu falo assim, de madrugada, tem ligações que começam, eu até falo, começa em Malhação, termina
O Jô Soares, eu no telefone falando, né? Se a ótimo. pessoa desliga do outro lado... De qualquer jeito? De qualquer jeito, sem que eu tenha tido falado tchau, então a gente vai se fala amanhã. Aquela pessoa está exausta, pega e desliga. Eu continuo falando, para não ficar... Sozinho, né? Sozinho comigo mesmo. Então, não tem ninguém em volta, eu já falo assim, já desligaram. Então eu falo assim, ok, então. Clara Menezes. Eu falo, então dá um beijo no Tarcizinho, a gente se vê na fazenda, tá ok, meu amor. Eu desligo, eu faço assim, ó. Largo. Claro, não vou ficar nessa, né? Não, claro. Abandonado, assim, e quando eu estou carente, eu ligo para minha secretária eletrônica e falo assim, você está maravilhoso, você é um ótimo ator, gosto muito de você, Isso é você ótimo. está num momento muito bom da sua vida. Parabéns. Aí eu ouço em casa e falo que bom. Ah, mesmo, não é bom ficar carente. É doente não. isso, né? Ah, mais ou menos. É uma autoterapia. Claro. É claro. Ney, você tem uma formação na Escola de Arte Dramática. Sou formado pela USP, passei em primeiro lugar na escola, nós damos 300 candidatos para 20 vagas, eu nunca faltei, ganhei prêmio de frequência. Sim. E era bem puxada a escola na época, nós tínhamos aula de mitologia, aula de português, aula de maquiagem, aula de esgrima, história do teatro, história do teatro brasileiro, expressão corporal, tinha tudo, era muito puxado, e eram os melhores professores na época. Ah, sim. Tanto que eu me lembro quando eu entrei uma época na escola, na aula, eu olhei para o professor meu, que é mineiro, por sinal, o Sábado Magaldi, eu falei para ele, o senhor tem pinta de ser um futuro acadêmico. Falei para ele, né? Aí passou um tempo, ele é da Academia Brasileira de Letras. Tinha todo o... As características, engraçado isso, né? Um ótimo professor. E a gente já continua com esse papo tão agradável logo, logo. Tá ok. A Academia Pitágoras de Ideias faz um breve intervalo. Não saia daí. TV Pitágoras, o futuro começa aqui. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. A Academia Pitágoras de Ideias está de volta e recebe hoje o grande ator Ney Torraca. Ney, então nós falávamos da sua formação como ator, mas você já exerceu, né, outras profissões. Na época que até essa história que você falou de cigarro, minha mãe falou, eu falei com meus pais, eles falaram assim, para você fumar aqui dentro de casa, como nós somos pobres, você vai ter que pagar o teu vício. Então eu comecei a trabalhar, eu tenho carteira assinada desde os 16 anos, comecei a trabalhar na Santa Casa de Santos, depois trabalhei em banco que fechou, joguei tanta praga nesse banco que ele... Detestava trabalhar. Detestava o banco fechou, foi a falência o banco. Imagina, eu trabalhando em frente da praia, agência, e eu de gravata, um menino. Uma loja de casa de pedras semi-preciosas, gerente de loja de roupa de mulher também, que é um horror, que é de enlouquecer. Chatíssimas. Elas chegam na hora que eu ia para a escola de teatro, porque eu fazia escola de teatro, e a escola não permitia que você fizesse nada ligado à profissão, entendeu? Mesmo que eu recebesse convites, eu estava fazendo escola de teatro, e recebi convite para fazer uma peça com a Garcia da Becker, recebi convite para fazer novela, cinema, então não, eu quis fazer os 3 anos, tudo que eu era, na verdade, dentro do... O mau aluno que eu fui na época de colégio, ginásio científico... Só matemática. Não era bom aluno, não. Era bom aluno de desenho, geografia um pouco. Eu fui ótimo na escola de teatro, porque era ali que eu devia se identificava. Porque na época eu não devia ter feito científico. Eu devia ter partido para o clássico. Mas era uma coisa que era uma coisa meio vista de o menino que passasse para o clássico, não era...
visto com bons olhos. O certo teria feito, se eu fizesse o clássico, eu teria muito mais encaminhado para a escola de teatro, né? Ah, sim. Aí quando chega na escola de teatro, então ali é minha praia mesmo. Tanto que eu nem, sábado e domingo, eu não saía de lá. Tinha Eu ficava prazer lá de estar na dentro, escola. montando as peças, ensaiando, fazendo figurino, fazendo cenário. E apaixonei literalmente, né? Pela escola. Essas passagens todas de televisão, teatro, cinema, existem algumas pessoas que a gente pode destacar, como Nanini, né, o Marco Nanini, a Marília Pêra. A Marília é minha madrinha de escola. Quando eu me formei, ela que me entregou o diploma da Escola de Arte Dramática de São Paulo, da USP, EAD. Eu até tinha um juramento, que eu que bolei o juramento assim. Eu tinha que falar para as pessoas, vou morrer com a boca cheia de formigas se eu não conseguir um papel para o meu afilhado, aquelas coisas, né? Ah, é. E ela acabou me dirigindo no maior sucesso do teatro brasileiro, que é Irma Vap, que a gente veio aqui para ficar uma semana, a gente ficou morando 2 meses, lotando o Palácio das Artes. Anos de teatro. Uns 11 anos em cartaz, com 2,5 milhões de espectadores. Mas eu acho, na verdade... Cinema, né? Depois virou filme, dirigido pela Carla Camurati. Eu acho que, na verdade, para mim, o que importa, as pessoas perguntam assim, cinema, teatro, televisão, não é o veículo, são as pessoas que me interessam. As pessoas que fazem a ideia, o grupo e, principalmente, o que vai resultar daquilo. Porque as peças vão passar. O Otelo vai embora, que eu fiz, fica o Juca de Oliveira, Anarquistas, graças a Deus que eu fiz da Zélia Gattai acaba, mas fica a Zélia Gattai que eu conheci, fica a Débora Duarte, que fazia minha mulher. Da Irma Vap fica o Nanini e a Marília Pêra. Então é assim, eu acho que as pessoas são mais importantes que o trabalho, eu acho. O que fica é o ser humano. Não, sem dúvida. Nessa composição das personagens, assim, você acredita que a personagem está dentro de você, você compõe a personagem ou encontra a personagem? Como é que acontece esse processo? Depende da proposta de cada diretor e do que eu estou querendo no momento. Que eu tive um ciclo, assim, eu fiz. Trabalhei com Antunes Filho, com Ademar Guerra, depois trabalhei com Gerald Thomas, depois peguei Rui Guerra no cinema, porque eu achava ótimo, depois peguei Avancini, Walter Avancini, que eu fiz o Rabo de Saia com ele, o que é, e depois eu queria trabalhar com o humor do pessoal do Cacete do Planeta, então fui fazer a TV Pirata. Tudo para mim é um exercício de ator. Eu não acho que eu sou um ator, um ator cômico, um ator de tragédia, um ator... Eu sou um ator brasileiro, então eu tenho que estar preparado para fazer qualquer coisa. Eu acho que o grande exercício para o ator, na verdade, é o cotidiano, ele fotografar o seu cotidiano. Por exemplo, o Barbosa, que eu fiz na TV Pirata, que foi um maior sucesso, é uma coisa que vem lá de uma... Quando eu era criança, eu brincava com meus primos menores, eu fazia um velhinho para eles, que eles falavam assim, faz aquele velhinho, eu fazia, eles ficavam com medo, não, para que eu estou com medo. Quando eu fui fazer o programa, a minha memória emotiva, eu falei pro Guel, eu quero fazer um velhinho que eu fazia quando era criança. Ele falou, então faz, que é o próprio. Veio de lá, da minha memória emotiva. E tem os personagens que você vai estudando, e tem uns que têm vida própria, né? Por exemplo, a Anabela Freire, do Sonha Mais, era uma mulher que era casada, que eu fiz. E eu acreditava naquilo, era casada, tinha um amante, que era o Edson, não, ela tem gravidez psíquica. Sim. A Jane, a empregada da Irma Vap, é uma mulher amarga, uma solteirona, que morre de amores pelo... Eu estou em cena, eu estou acreditando naquilo. E a gente percebe E o público também acredita, entra nessa viagem. E esse que é o grande barato da arte de representar, que eu falo, inclusive, que é uma coisa... Eu sou diferente, eu sou um eleito, porque eu posso fazer você, se eu quiser. Eu posso fazer... Eu tenho várias vidas, eu posso viver. Então não precisa nem de terapia, porque a gente pode viver... E se resolvendo, né? Claro, os nossos fantasmas vai pondo para fora, né? Uma grande catarse. Então eu faço árvore, eu faço jacaré, faço mulher, faço... O que precisar. Faço o que eu mandar ver, eu faço, né? E a gente tem que ressaltar também o Eduardo, né, da Cor do Pecado. Que, essa história é maluca, porque é um personagem muito bacana. Agora eu passei em Miami com o Wilker, Festival de Cinema, a gente tem que passar descalço, né? Quando eu estava passando assim, a mulher olhou para mim, completamente desligado, a mulher da alfândega falou assim, ô canalha, tu eres um canalha, e mandou me sair, tinha me tirar da fila, ficou um clima, veio todo o pessoal da Federal, da Americana,
chamando de um 71, canalha e tudo, eu não tinha caído da ficha, era porque a novela está passando nos Estados Unidos. Ah, meu Deus, que Ela problema. falou, liberou todo mundo, eu tirei muita foto descalço. E é um canalha mesmo, né? Um canalha, Terrível, aquela né? dupla. Mas muito simpático, uma Muito personagem muito simpático, simpática. Terrível, mas muito simpática. E tem o Vlad também, que marcou a carreira. O Vlad assim. são as crianças, que era para começar uma coisa séria, que a Globo queria um vampiro sério. E eu, na verdade, o papel foi escrito para o Vitor Fasano, ele não aceitou, e quando eu entrei, eu falei, não posso fazer isso. Então, na primeira mordida que eu dei no pescoço da Cláudia, em vez de falar gostoso, eu falei, gostoso, que gostoso. Pronto, aí pegou, né? já ficou uma loucura. E é um texto muito bom, né? Assim, É muito ela tem um gostoso. texto meio debochado, você... Calmon, bom aquilo. E é bom você tirar também, viver a fantasia, tirar esses signos do medo das crianças, né? Sim. E o melhor público que eu acho, para mim, são as crianças. Porque se a criança aprova você, o teu trabalho, é porque você está fazendo bem feito. Porque ela não está com a cabeça feita, né? E mudando um pouquinho até do que você falou, né, a respeito de qualquer personagem, tem também o Nelson Rodrigues, que é um marco também na sua carreira. O Beijo no Asfalto, acho que é muito importante. Tem A aqui direção do Bruno Barreto, que eu fiz com o Tarcísio Meira. Recentemente o Ju até comentou que era um beijo muito bonito, porque não se tratava, não era a sexualidade que estava em pauta, né? Na verdade era despedida. A despedida Era uma dele, né? despedida. Porque ele nunca fala o nome do genro, né? Só chama ele de... Nunca falou, chama Arandir, né? Ele mata o Arandir para falar sempre te amei e puxa. Na verdade, quem tem o problema não é o Arandir que é acusado, né? Da sexualidade dele. É o sogro que é apaixonado por ele, né? Uhum. E também fiz do Nelson Rodrigues, eu fiz direção do Antunes, eu fiz a falecida, o Tuninho, que é um personagem maravilhoso também. Eu tenho assim, eu gosto dos autores brasileiros, eu fiz o Braulio Pedroso, o Lola Moreno com a Lucélia, um musical. Montei o texto do Martelo, do Renato Modesto, um autor jovem, direção do Aderbal, e acredito também, fiz os musicais aqueles, né, fiz o Hair, era todo mundo nu, que tinha um elenco, no elenco tinha Richelli, Denis Carvalho, Zé Vilker, Sônia Braga, no Léo Maia, eu, isso é 69, uma época que é um movimento assim do amor e a flor, né? Então, que a gente acreditava naquilo, né? Então é bom passar por todos esses ciclos de... Sim. E eu acho que ainda tem um espaço muito grande, né, pela frente. Eu tenho uma coisa engraçada, tem 3 livros, né, escreveram. Um chama Passando Muito Além do Script, outro Bastidores e outro é Uma Celebração. Mas eu acho que na minha idade eu tenho muito chão pela frente ainda. Não é hora de ter livros, né? Tem que ter livros definitivos assim, é Fernanda Montenegro, Valmor Chagas, Sérgio Brito, Paulo Altran, né? Você já Vivi enfrentou Ferreira. alguma crise na sua carreira, assim, algum momento que foi muito difícil da sua carreira? Para mim, um momento difícil foi quando eu perdi minha mãe em 94, que eu sou filho único, meu pai tinha morrido em 86, eu fiquei meio assim, achando que... Meio sem chão, né? Aí eu voltei, continuei fazendo a peça, era uma VAP, mas parecia que eu não estava ali, que fiquei muito magro, fiquei muito sozinho. Aí o Nanini teve a ideia de montar uma peça que eu faria junto com... Eu fazia Irmã VAP final de semana, eu viajaria com a peça, com ele, e faria o Médico Monstro, musical, no Cultura. Ele me colocou em cena,